O governo Itamar Franco esteve à frente do Brasil, a partir do final de 1992, após o impeachment de Fernando Collor, e foi o responsável por implantar o Plano Real. O seu governo estendeu-se do final de 1992 até o dia 1º de janeiro de 1995. O governo de Itamar Franco foi o responsável por estabilizar a economia brasileira por meio do Plano Real, encabeçado por seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Itamar era um político mineiro e toda a sua carreira política desenvolveu-se no seu estado de nascimento. Antes da ditadura, foi filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e sua carreira política desenrolou-se nesse período no Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Foi eleito prefeito da cidade de Juiz de Fora em 2 mandatos entre 1967 e 1971 e de 1972 a 1973. No final da década de 1970, elegeu-se senador pelo MDB e, em 1982, reelegeu-se como senador pelo PMDB, o partido que sucedeu o MDB. Envolveu-se com a campanha das diretas já, foi contra a eleição indireta, mas votou por Tancredo Neves. Em 1986, desfiliou do PMDB e filiou ao Partido Liberal, PL, para lançar-se na disputa pelo cargo de governador de Minas Gerais. No pleito, foi derrotado pelo candidato PMDBista, Newton Cardoso. Derrotado, ele retornou ao posto de senador para finalizar o seu mandato. Além disso, participou da Assembleia Constituinte que redigiu a Constituição de 1988. No final do seu mandato de senador, Itamar Franco recebeu o convite de Fernando Collor para juntar-se a ele na disputa da eleição presidencial de 1989. Itamar Franco foi convidado por uma questão estratégica e não ideológica, pois sua aliança com Collor poderia trazer importantes votos de Minas Gerais para Collor, ao mesmo tempo em que poderia conquistar aqueles que não confiavam na agenda econômica do candidato à presidência. Percebe-se então que a aliança entre Collor e Itamar Franco era puramente por conveniência, sobretudo porque Itamar era um político de características distintas daquilo que Collor defendia. A historiadora Marli Mota define Itamar Franco como um político de matriz estatizante, nacionalista e desenvolvimentista. As diferenças de ideologia entre Fernando Collor e Itamar Franco renderam inúmeros atritos entre os dois tanto durante a campanha eleitoral quanto durante o governo de Collor. Itamar Franco chegou a ameaçar renunciar sua candidatura como vice-presidente por 2 vezes e as historiadoras Lilias Schwartz e Heloísa Starling afirmam que Collor e Itamar Franco divergiram desde o lançamento da candidatura até o fim do governo. No primeiro semestre de 1992, saiu as primeiras denúncias a respeito do envolvimento do presidente Collor com corrupção. Quando as ações do tesoureiro da campanha de Collor, PC Farias, começaram a ser investigadas, a ligação do presidente com esquemas de corrupção começou a tornar-se cada vez mais evidente. Em maio, uma forte denúncia que envolvia PC Farias e Collor na arrecadação de recursos ilegais na casa dos 60 milhões foi divulgada. Em junho, uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, foi instaurada. Com as investigações contra o presidente Collor, Itamar declarou-se isento e não envolvido em nenhum esquema de corrupção e desfiliou-se do Partido da Reconstrução Nacional, PRN. Ele acabou retornando ao PMDB, partido que havia abandonado em 1986. Em 29 de setembro de 1992, o Congresso Nacional decidiu pelo afastamento temporário de Collor da função de presidente, fazendo de Itamar Franco o presidente temporário do Brasil. Quando Collor foi oficialmente destituído de seu cargo, em 29 de dezembro de 1992, Itamar Franco foi oficializado como presidente do Brasil. Acabou governando oficialmente o Brasil de dezembro de 1992 a dezembro de 1994. Quando assumiu de fato a presidência, a situação do país era extremamente complicada. O Brasil arrastava-se em uma crise econômica desde a década de 1980, tendo passado por 4 tipos de moeda, 5 congelamentos de preços, 9 planos de estabilização econômica e 11 índices diferentes para medir a inflação. Por isso, as grandes ações do governo de Itamar Franco foram voltadas para essa área do país, a economia. Nos primeiros meses, Itamar patinou bastante nas escolhas e indicou 3 ministros que não duraram muito no cargo. Foram eles, Gustavo, Krause, Paulo Haddad e Eliseu Rezende. Os 3 estiveram empossados no cargo em diferentes momentos entre outubro de 1992 e maio de 1993.
A partir de 1993, Itamar Franco nomeou Fernando Henrique Cardoso, tradicional sociólogo que enveredou pela política na década de 1980. Itamar Franco deu carta branca para que FHC montasse a sua equipe à frente do Ministério da Fazenda. A atuação de FHC foi um marco na história do nosso país. Ele foi um dos responsáveis pelo lançamento do Plano Real, o plano econômico que conseguiu estabilizar a economia brasileira. O Plano Real é um capítulo à parte do governo de Itamar Franco e o legado mais importante desse período para o Brasil. FHC juntou-se a economistas que haviam atuado e fracassado durante o governo Sarney no Plano Cruzado. Entre eles estavam Pércio Árida e Edmar Baixa, por exemplo. As medidas definidas pela equipe de FHC não incluíram estratégias de choque, mas procuraram abrir o debate para a população. Assim, as medidas tomadas pelo Plano Real foram abertas para a população e tudo explicado minuciosamente para que a população apoiasse e aderisse ao plano. O Plano Real foi implantado entre 1993 e 1994 e sua implantação precisou de aprovação política do Legislativo. Apesar de hoje a opinião majoritária será de que o plano foi bem sucedido, na época, existia muita desconfiança acerca de o plano ser prejudicial ou não aos mais pobres. A implantação do Plano Real ocorreu em 3 etapas. Primeira fase, estabilização das contas públicas. Segunda fase, lançamento de uma moeda virtual, a Unidade de Valor Real, URV, que faria a transição do Cruzeiro Real para a nova moeda, o Real. Terceira fase. O Plano Real incluiu a redução de gastos do governo e a arrecadação de verbas por meio da privatização de empresas estatais. Temia-se que Itamar Franco fosse intervir no processo, mas ele acabou não intervindo. Apesar do sucesso do plano, as privatizações de algumas empresas são criticadas atualmente por alguns economistas. Houve aumento de impostos, os preços das mercadorias foram indexados ao dólar. Para garantir estabilidade e evitar aumentos sucessivos, houve abertura econômica, incentivo à importação e reformas bancárias. No fim, o Plano Real foi um sucesso, pois conseguiu reduzir drasticamente a inflação no Brasil. O plano, no entanto, teve seus problemas e contribuiu para o aumento do desemprego, além de ter mantido o poder de compra dos mais pobres nivelados por baixo. A aliança entre Itamar Franco e FHC foi estendida para a eleição e, em 1994, o político do PSDB foi lançado à disputa presidencial com o apoio de Itamar Franco, foi eleito como presidente do Brasil ainda no primeiro turno.